O CBN Professional é um oferecimento de DASA Empresas, saúde corporativa sem complicações e Alura. Mergulhe em tecnologia e negócios digitais. Acesse alura.com.br/CBN. Eu acho que a gente fazia parte do grupo que estava acomodado e aceitando que talvez não existisse talento de pessoas pretas e negras, que se você tivesse 1/3 da sua organização com esse perfil, mas não tivesse negros ou pardos na liderança, era ok, era uma consequência, numa posição de vítima. Nós despertamos para o fato de que isso estava muito errado, de que se o nosso compromisso é, na verdade, refletir a sociedade, espelhar a sociedade dentro da P&G, para dessa forma conhecer melhor os consumidores e poder servi-los, num país que tem mais de 50% da sua população que se declara como negra e parda, aceitar aqueles números era muito, muito errado. Olá, eu sou a Juliana Prado e começa agora mais um episódio do CBN Professional, que é uma parceria com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. Então ajeite os seus fones de ouvido, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre diversidade e inclusão no mundo corporativo. Esses depoimentos que você ouviu no começo desse episódio são da engenheira executiva bem-sucedida e que comanda 4.000 funcionários de uma gigante multinacional americana no Brasil. Eu tô falando da Juliana Azevedo, presidente da P&G, que é dona de marcas conhecidas aqui por nós brasileiros como Gillette, Oral-B, Pantene e Vick. E no ano passado, no meio da pandemia, a P&G revisitou seus programas de diversidade para tentar convertê-los ao digital em todas as frentes, seja ela de gênero, PCDs e LGBTQI+. E na agenda étnico-racial, a empresa criou iniciativas de impacto social para capacitar fornecedores negros, lançou um programa para atrair estudantes negros e capacitá-los para eles se tornarem gerentes. Mas para Juliana, a jornada de diversidade não tem fim. E é justamente por isso que convidamos ela para compartilhar os aprendizados e os desafios de construir times diversos dentro das empresas. Mas antes de começar a entrevista, eu quero te apresentar o nosso patrocinador desse episódio. Você já conhece o CBN Professional de outras temporadas e sabe muito bem que estamos sempre ouvindo histórias de carreiras bem-sucedidas e empresas que deram certo, né? O que muitos dos nossos entrevistados apontam como um caminho para esse sucesso é a educação. A Alura é a mais nova parceira do CBN Professional e atua exatamente nessa área, porque oferece cursos de tecnologia, data science, gestão ágil, cloud e programação. Os cursos são oferecidos com o objetivo de que o aluno ganhe uma nova habilidade que vai torná-lo um profissional mais completo, mais capacitado e também mais engajado. Inclusive, muitas empresas conhecidas, desde startups até grandes corporações, podem oferecer a Alura para os seus colaboradores. É só acessar alura.com.br/CBN para saber mais. Agora sim, vamos falar sobre diversidade e inclusão no mundo corporativo. Hoje aqui comigo, para entrevistar a Juliana Azevedo, presidente da P&G no Brasil, eu recebo a editora de carreira do Valor, Stella Campos. Oi, Stella, tudo bem? Oi, Juliana, tudo bem? Prazer estar aqui novamente, com vocês aí, mais uma vez nesse episódio do CBN Professional, em parceria aí, com o Valor. E mais legal ainda é poder estar tratando aí de um tema tão importante hoje, que é a diversidade nas empresas. Isso mesmo, e a gente vai conversar com uma especialista sobre isso. Oi, Juliana, tudo bem? Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, muito obrigado vocês pelo convite e por criar o espaço para conversar sobre um tema tão importante. Juliana, você é a primeira CEO mulher da P&G no Brasil. Eu queria saber como é que a diversidade e inclusão era trabalhada na P&G pré-pandemia
e como ela está sendo trabalhada agora? Olha, a P&G é uma empresa de 183 anos no mundo, né? 33 aqui no Brasil, e diversidade e inclusão faz parte da nossa agenda de cidadania, que é feita de 3 pilares, né? Diversidade e inclusão, sustentabilidade e impacto na comunidade. Faz parte do nosso DNA, desde a fundação. Mas eu confesso para você que durante a pandemia, eu acho que a nossa consciência como cidadão, como empresa, como coletivo, ela aumentou. Junto com ela, a responsabilidade e também novos desafios. A gente traz para a vida essa agenda da cidadania e, portanto, os nossos esforços de diversidade e inclusão através das nossas marcas, dos nossos parceiros, da comunidade à nossa volta, mas principalmente começando por zelar que a nossa casa, a nossa organização esteja em ordem. E como eu entendo que a P&G já é um ambiente privilegiado por tanto tempo que fala nesse assunto, né? No século XIX já tinha mulheres trabalhando e liderando fábricas. Na década de 70 já falava da comunidade LGBTI+, embora não com essa nomenclatura. Nós temos um papel muito importante, apesar de todas as pressões e desafios que a pandemia traz, de nos mantermos firmes com os nossos compromissos e, quiçá, até avançar com a nossa agenda. E foi isso que a gente fez durante a pandemia. Não só a gente manteve os nossos compromissos de diversidade, mas nós estamos tentando avançar com eles. Juliana, qual a importância aí nesse histórico aí de vocês, né, nessas questões de diversidade, qual foi a importância aí dos grupos de afinidade, né? Como é que eles ajudaram a fomentar esse ambiente inclusivo aqui no Brasil, né, a levar essa discussão das práticas de diversidade, ampliar nessa discussão? A gente sabe que vocês já têm aqui há 11 anos um grupo que é o Gamble, né, que abriu, né, as portas da companhia para essas práticas. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Olha, os grupos de afinidade, ou pilares, como eles são chamados lá dentro, eles são fundamentais, porque eles permitem, em primeiro lugar, que o propósito, todo esse assunto se aproxime da organização e vire uma prática de todos, não só da liderança, não só de RH. Em segundo lugar, ele traz lugar de fala para toda a organização e principalmente para as pessoas que são daquele grupo. O Gable foi nosso primeiro grupo, como você bem falou. Ele nasceu há 11 anos atrás, ele representa a comunidade LGBTI+. Mas, além do progresso para esse grupo, ele justamente nos mostrou do valor que um esforço como esse pode trazer para toda a organização. Tanto que hoje nós estamos formados como um grupo de equidade e inclusão como um todo, mas que orquestra vários pilares com vários recortes, para ter certeza que a gente consegue manter o progresso da comunidade LGBTI+, da equidade de gênero, dar um apoio para as pessoas com deficiência e não esquecer, obviamente, o aspecto étnico-racial. E a gente entende que a jornada de diversidade e inclusão, ela não tem fim. Você progride, você descobre um outro aspecto, uma outra faceta que precisa ser melhorada, seja num dos seus escritórios, seja com outro grupo ou com uma outra necessidade de um mesmo grupo. E esses pilares nos ajudam a manter o esforço vivo e constantemente evoluindo. Por que a agenda de gênero e LGBTI+, avançou mais na P&G do que nas outras? Na sua avaliação, é preciso focar mais em uma agenda antes de querer abraçar outras pautas? Até acho que 3 anos atrás, eu acho que a gente fazia parte do grupo que estava acomodado e aceitando que talvez não existisse talento de pessoas pretas e negras, que se você tivesse 1/3 da sua organização com esse perfil, mas não tivesse negros ou pardos na liderança, era ok, era uma consequência, numa posição de vítima.
Mas nós despertamos para o fato de que isso estava muito errado. De que se o nosso compromisso é, na verdade, refletir a sociedade, espelhar a sociedade dentro da P&G, para dessa forma conhecer melhor os consumidores e poder servi-los, num país que tem mais de 50% da sua população que se declara como negra e parda, aceitar aqueles números era muito, muito errado. Entretanto, assim como os outros pilares, aprendemos que a jornada não vai ser fácil. O problema étnico-racial é antigo no nosso país, traz problemas estruturais e, portanto, quando a gente começa a olhar de dentro para fora, percebe que são necessárias ações muito afirmativas, que não basta simplesmente recrutar num outro lugar, você precisa capacitar, você precisa realmente estender uma mão melhor para que aquele jovem potência que está lá, ele simplesmente não teve oportunidade, possa chegar até uma empresa como a nossa. Então, nós despertamos faz pouco tempo e temos muito trabalho a fazer também. No ano passado, Juliana, a gente tem que você participou de um treinamento de letramento racial, né, para liderança e tal. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que significa isso, né? O que é esse letramento racial? E assim, o que você aprendeu? Como é que ele influenciou, né, a Juliana CEO e também a Juliana pessoalmente? Então, na jornada dessa descoberta, ela começa por nós mesmos, né? Cada um dos líderes entendermos o que a gente não sabe. E alguns conceitos, alguns vocabulários, eu mesma não tinha. E se eu não consigo falar sobre o assunto com tranquilidade, como é que eu vou entender e melhorar? Se eu não consigo discutir com a minha organização sobre o tópico de uma forma correta e inclusiva, de tal forma que as pessoas negras e pardas que façam parte da minha organização queiram me ajudar, como eu posso esperar o progresso nessa variável? Eu cheguei à conclusão que eu precisava aprender, assim como anos atrás eu me mantenho reciclando, eu aprendo muito com os meus colegas da comunidade LGBTI+, que também estão frequentemente desenvolvendo e se autodescobrindo. O meu lugar de fala como mulher hétero, muitas vezes precisa também de um aprendizado para poder ser inclusiva com relação a eles. E foi isso que eu fui fazer com esse letramento. Ele foi fantástico, porque eu confesso que eu entrei no esforço pensando que eu ia aprender só vocabulários. Como chamar uma pessoa preta, posso chamá-la de preta, posso chamá-la de parda, como melhor identificar o que é branquitude. Mas ele, além das palavras, que são muito importantes, porque tem muitas palavras que ao longo dos anos foram mal colocadas e elas estão incorporadas no nosso dia a dia, assim como existem palavras, termos e piadas que também foram incorporadas de forma preconceituosa contra mulheres, pessoas com deficiência, eu fui colocada para reflexão. E eu acho que o ponto talvez mais básico, mais importante que me acompanha é justamente em cada dia, em cada programa, eu não sou racista, mas eu estou sendo antirracista. E é esta convicção de que o que é suficiente agora é que eu tenho que agir para reparar. E não simplesmente não fazer parte do problema. Então, eu acho que além de me agregarem muito do ponto de vista do vocabulário, do letramento, que vamos chamar assim, era o básico do programa, os conceitos me fizeram refletir e hoje, cada plataforma que nós lançamos, cada esforço que a gente faz, eu me pergunto, está sendo suficiente? Com certeza não pode ser racista, isso a gente não tolera de forma alguma, mas está sendo antirracista e está dando nem que seja um pequeno passo
de maneira afirmativa para começar uma reparação. E daí, se você olha, por exemplo, o nosso programa de recrutamento, em 2020 nós agregamos o PIG para você, que nada mais é do que para jovens negros e pardos que nós reconhecemos que o inglês era uma barreira. A bem da verdade, apenas 1% da população brasileira fala inglês fluentemente. Um percentual ainda menor dentre jovens negros e pardos. Então, nós agregamos que esses jovens, quando entram na companhia, passam na primeira fase do processo seletivo, eles podem ter um curso de inglês para reparar, para suprir esse conhecimento que eles não tiveram. E daí dá a mesma chance de competitividade. E além disso, a gente agrega uma mentoria, reconhecendo também que o histórico, as experiências desses jovens são muito diferentes das dos seus colegas no escritório. E o escritório que a gente quer construir é um escritório acolhedor. Portanto, a gente quer ouvir esse jovem e construir um ambiente em que ele se sinta bem. E ter essa forma de ouvir ativa também, que o mentor consegue estabelecer um diálogo mais pessoal, também tem nos ajudado bastante. Eu queria saber de você, Juliana, qual que é o papel de uma CEO na agenda da diversidade? E também uma outra questão, você é super ativista nessa agenda, como a gente até ouviu aqui, deu para perceber, nítido. Eu queria saber como não deixar de ser uma agenda só sua, como envolver as outras pessoas nessa agenda. Eu falo de um lugar privilegiado, Juliana e Estela, justamente por ser uma empresa que há anos acredita nisso, né? Nós acreditamos que podemos ser uma força de crescimento e uma força para o bem. Mas ainda assim, embora ela tenha muitas ações estruturadas e estruturantes, eu confesso que quando eu chego aqui no Brasil em 2018, eu turbinei muitas dessas ações. Porque você junta a convicção da empresa com a convicção pessoal. E eu acho que o pulo do gato é fazer a agenda não só de diversidade, no nosso caso, o que a gente chama de agenda de cidadania, mas como o mercado está chamando, a pauta ESG, ou Stakeholder Capitalism, essas novas terminologias, como sendo uma parte integral da estratégia do negócio. E não o último ponto da agenda, que a gente discute se der tempo, porque está sendo falado pela mídia. Então, quando me perguntam, como é que você consegue recursos para fazer o recrutamento, o programa do PIG racial? Bom, é o recurso do time de recrutamento. Porque eu defino um bom recrutamento, um recrutamento que vai espelhar o nosso país. Porque a minha estratégia é desenvolver produtos superiores que melhor satisfaçam o brasileiro. E eu realmente acredito que tendo uma organização que espelhe melhor a sociedade brasileira, nós vamos conseguir fazer isso de uma forma mais fácil. Então não é necessariamente um recurso especial, é o mesmo recurso usado de uma forma mais intencional para entregar resultados melhores. Mas a agenda de diversidade, de inclusão, de sustentabilidade, de impacto social faz parte da estratégia do negócio. Quando você vê a voz das nossas marcas, talvez vocês tenham acompanhado uma marca nossa, Always, que é uma marca que nasceu há mais de 30 anos e ela nasceu para empoderar as meninas e mulheres. E principalmente porque quando a menina tem a sua primeira menstruação, a menarca, ela tem, em função dos hormônios, uma queda de autoestima e de confiança. E muitas dessas meninas nunca se recuperam. E é a causa raiz de muitos problemas de confiança que nos acompanham depois nos estudos, no mercado profissional e na nossa posição social. Só que, além de tudo, num país como o Brasil, 1 em cada 4 meninas não tem dinheiro para comprar absorvente e faltam na escola, gerando um problema muito sério que depois, obviamente, vai ser acentuado na questão de equidade de gênero. Isso não é uma atividade paralela da marca Always. Isso é o que a marca Always é. Isso não é uma verba separada da marca Always. Isso é
O recurso de marketing da marca Always está sendo dedicado para isso, porque a marca existe para dar melhor proteção, para não dar vazamento, para permitir que você durma bem, etc. Mas também para empoderar as meninas. Juliana, voltando a essa questão do ESG, eu queria ouvir a tua opinião. É o seguinte, como é que as empresas, no geral, aí eu não estou falando nem só, né, da P&G, podem cuidar para não cometer excessos aí na contratação dos grupos diversos apenas para cumprir aquela meta de diversidade, né? A gente até fez uma matéria recente no Valor falando, né, que os conselhos, investidores começam a cobrar aí práticas de ESG, né, as melhores práticas ambientais, sociais, de diversidade, e até a incluir no bônus dos executivos essas metas, né, de diversidade atrelada aos bônus. Como é que a gente cuida para que isso não, né, que a meta não venha antes do propósito das razões? Eu acho que tem que ser muito autêntico com o que você é. Eu acho que a meta nesse exato momento ela é muito importante para garantir o progresso. E você evolui no que você mede, assim eu acredito, entendeu? E dado o tanto que nós todos temos que progredir, precisa ser medido. Descompassos, Juliana e Estela, vão acontecer. Mas eu acredito que o coletivo, os vários stakeholders, seja o consumidor tendo repulsa por uma marca que se aproxima de um propósito que não lhe pertence, que lhe falta autenticidade, que lhe falta realmente a marca não pertence àquela bandeira. Seja uma organização que entende que a empresa fala algo para fora, mas não vive dentro, eu acho que vai haver uma harmonização. Times diversos dão trabalho para liderar. Eles dão melhores resultados, como inúmeras pesquisas já definiram, mas eles dão trabalho para liderar, porque você de fato como chefe tem que ter uma capacidade de ouvir com intencionalidade, tem que saber realmente trazer o melhor de cada um, e a diversidade tem que existir para o propósito do negócio, e não existir simplesmente porque eu quero cumprir tabela. Se ela existir para cumprir tabela, e na cultura da empresa, nos processos, na forma que as decisões são tomadas, isso não estiver abraçado, essa diversidade também, ela não perpetuará, porque as pessoas não vão se sentir acolhidas. Elas podem entrar, mas sairão rapidamente. Então, acredito nas metas, acho que elas são importantes para a gente progredir, importantes principalmente para empresas e executivos que ainda fazem isso um pouco a fórceps, e não por verem o valor, e acho que sejam consumidores ou seja a própria organização, vão nos ajudar a encontrar esse equilíbrio. A gente viu aí no ano passado várias medidas aí de algumas organizações aí para ampliar, por exemplo, diversidade nos programas de estágio, programas de trainee, né? A gente teve aí o exemplo da Magalu, da Bayer, né? Focado na seleção de profissionais negros e tal. A gente acredita que, como você falou lá no começo, né, houve uma evolução nessa agenda, né, a pandemia, de alguma forma a gente está olhando para essa questão mais recentemente, mas a impressão é que isso sempre não chega aos cargos mais altos, né, das empresas, esse caminho ainda é mais lento. E eu queria saber assim, como é que a P&G tem feito para assegurar que a diversidade entra, mas chega aos cargos mais altos, né? Como é que você garante que quem está entrando vai se desenvolver e pode pensar em se tornar líder lá na frente? Sem dúvida, a P&G ela tem uma política de promover de dentro. Então, por exemplo, eu entrei como estagiária e mais de 70% da liderança ela entra como estágio, mais de 70% até, e faz toda a sua carreira lá dentro. Ela raramente contrata no mercado. Então, para nós, é muito importante mesmo que os estagiários que são recrutados reflitam a sociedade. E nesse exato momento, a gente até está buscando um viés maior, né? Porque eu tenho que reparar, né? Eu não estou com 50% da minha população na P&G declarada como negra e parda.
E eu preciso ter uma mescla melhor entrando para eu ter chance de progredir. Assim como nós fizemos com mulheres que têm um percentual aí semelhante à população de pretos e pardos, a gente vai está trabalhando já muito intensamente mentorias, treinamentos, no caso de pretos e pardos, se eles têm necessidade de complementar algo da formação deles. E, por último, garantindo que os processos de promoção e seleção sempre tenham a diversidade ali refletida. Hoje eu ainda não tenho uma população para garantir que em todos os níveis, Juliana e Estela, eu possa perguntar quando me apresentam candidatos para um nível de gerência ou para um nível de diretoria, por que eu não tenho um candidato negro ou pardo? Mas eu vou chegar lá. Porque para mulheres eu já tenho. Hoje a P&G tem 40% de mulheres aqui no Brasil, 50% em nível de gerência. Então, quando surge uma posição de gerência, diretoria, vice-presidência, se me apresentam só candidatos homens, ou da mesma forma, só candidatas mulheres, eu faço a pergunta, mas por quê? Por que a diversidade não está refletida aqui? E o meu objetivo é garantir que em alguns anos a mesma coisa aconteça do ponto de vista étnico e também, como já acontece de forma mais tranquila, mas é um grupo menor, do ponto de vista de orientação sexual. Juliana, eu queria saber, puxando agora para o capítulo pandemia, como é que você se adaptou e quais as adaptações a P&G fez para continuar evoluindo em todas essas práticas de diversidade durante esse momento que a gente está vivendo? Olha, ter a nossa agenda bem estruturada nos ajudou bastante, com os 3 pilares que eu descrevi para você. E nós entendemos que a gente tinha que não só manter o progresso, mas acelerá-lo. Então, nós revisitamos programas que, vamos chamar assim, já estavam no forno, Estela e Juliana, para tentar garantir que eles viriam à vida independente da pandemia, então criando versões digitais dele, porque entendemos que de novo, empresas como a P&G têm a responsabilidade não só de manter a posição que a gente tem, mas avançar. Surgiu durante a pandemia o P&G para você, que eu já mencionei. Surgiu durante a pandemia o aumento da nossa licença parental. Hoje, os pais, sejam de casais homo ou heteroafetivos, de filhos também adotivos, podem tirar 8 semanas de licença remunerada, o que a gente entende ser muito importante para a agenda de equidade de gênero, de um modo geral. E isso foi lançado em outubro de 2020, também no meio da pandemia, né? Afinal, nós ainda estamos na pandemia, né? Desde março de 2020. Nós lançamos também a Aceleradora Social, uma plataforma onde pessoas, ONG e outras empresas podem nos mandar projetos. E nós aceleramos esses projetos, seja com recursos financeiros, com trabalho da nossa equipe ou conectando com outras empresas junto às quais a gente faz parte ou temos parceria. Através da aceleradora, o primeiro capítulo da aceleradora foram projetos para ajudar no Covid, e conseguimos projetos muito bacanas de reciclagem em comunidades e que ajudavam também a desenvolver novas formas de renda para as mesmas, com ONGs ou startups como Coletando. O segundo capítulo dessa aceleradora social, ela vem para capacitar e acelerar afroempreendedores. Muito bacana esse projeto. E vamos manter essa aceleradora viva. Mais de 500 projetos já foram oferecidos, né, listados ali, e conseguimos acelerar mais ou menos 10% deles. Além disso, além da voz das nossas marcas, que passaram a agregar
investir mais em uma série de projetos trazendo a vida a seu propósito e investimento social, como o de Always, que eu descrevi, além dos esforços com os nossos funcionários, nós também entendemos que podemos e devemos envolver o ecossistema à nossa volta. Então, o Brasil lançou o JBP da cidadania para os nossos clientes, especialmente varejistas, que é o Joint Business Plan, ou Plano Conjunto, no qual nós convidamos os clientes em primeiro lugar, a gente está disponibilizando o beabá, vamos chamar o ferramental de muitos dos programas que a gente já tem na P&G. Em segundo, nós queremos aprender com eles melhores práticas. E em terceiro, definindo alguns projetos que a gente possa fazer juntos, nessas 3 frentes que eu destaquei para vocês, de equidade e inclusão, sustentabilidade e impacto social. E a mesma coisa a gente faz com os nossos fornecedores, com esforços especiais para capacitação e inclusão de recortes que a gente entende que não estão bem representados na nossa base de fornecedores. Vocês devem saber que apenas 1% da verba de compra de multinacionais, não só da P&G, no mundo de multinacionais, é dedicada a empresas cuja propriedade é de mulheres. Então, a gente fez já 2 edições do programa She2B, que em parceria com a ONG We Connect, ele seleciona micro e pequenas empresas de propriedade de mulheres. A gente faz por 3 meses um programa de capacitação e daí aproxima essas empresas da mesa de compra de grandes multinacionais como a nossa. É um programa muito bonito. E esse ano a gente está fazendo também uma versão com fornecedores negros, empresas que sejam de propriedade de pessoas negras. Então, são alguns dos esforços que não só a gente manteve, mas nós aceleramos na pandemia, além de doação em si, de produtos principalmente, que pudemos fazer e pretendemos continuar fazendo. Juliana, eu queria que você comentasse uma campanha aí dentro dessa questão da diversidade que vocês fizeram, que vocês participaram, a Pride Skill, que incentiva, né, os profissionais LGBTQI+, a colocarem a categoria Pride na seção, né, de skills, ou seja, aquelas competências aí do LinkedIn. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente por que é importante, né, fazer esse movimento. E assim, ser LGBTQI+, é uma competência ou é um pré-requisito? Olha, a ideia surgiu porque hoje a nossa legislação nem permite, né, que a gente pergunte a orientação sexual da pessoa. E não é uma coisa que venha claramente, né, que você possa claramente saber de um candidato. Enquanto que é muito mais fácil você descobrir se você está falando com um homem ou com uma mulher, ou os traços étnicos raciais mais marcantes. Então, recrutadores têm dificuldade de encontrar pessoas que tenham esse lugar de fala e que, portanto, têm competências diferentes, têm experiências diferentes e vão construir para a diversidade do time. E essas pessoas também têm dificuldade em se posicionar no mercado profissional. Então, junto com a agência Grey e com o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, nós resolvemos assim, virar um pouco a conversa, enquanto a legislação não é alterada, e convidar as pessoas da comunidade a terem orgulho de quem elas são e, portanto, colocar Pride como skill e convocar, sugerir aos recrutadores que também busquem Pride como um skill quando eles forem selecionar os seus candidatos. Juntamente com esse esforço, a gente se associou à Transpor, que é uma ONG sem fins lucrativos, mas que ajuda principalmente pessoas transexuais a fazer seu currículo, a se posicionar numa entrevista. Porque quando você olha, desemprego no nosso país é um problema muito sério, né? Empregabilidade, mais de 14%. Infelizmente, dentro da comunidade LGBTI+, o desemprego chega a ser 50% maior. E
junto a pessoas trans, o problema é ainda mais sério. Então, dentro da nossa filosofia de não, queremos ser inclusivos, queremos ter ações afirmativas que nos ajudem não só dentro da P&G, mas fora, surge aí o movimento Pride Skill. E estamos muito felizes, porque isso não é um esforço da P&G, não é um esforço da agência Grey, é um esforço que a gente está tendo o apoio de várias outras empresas, e tenho certeza que vai mudar o mercado. De alguma forma, você acha que o RH, quando, né, adota aí essa questão do Pride, Skill, ele está priorizando um público em detrimento de outros, isso restringe, é uma crítica que se faz, isso pode de alguma forma restringir a seleção de candidatos? Eu acho que ele é mais um aspecto para você poder conhecer o seu candidato de uma forma plena. Eu acho que se depende da diversidade que você queira ter no seu grupo, ele traz aí mais informação para que o seu recrutamento e a equipe que você vai contratar traduza, reflita o grupo que você queira. Juliana, eu queria agora falar um pouquinho mais sobre sua carreira, né? Você é uma CEO mulher no Brasil, em um cenário que a gente tem menos de 20% de presidentes mulheres. Como é que foi o início da sua carreira? Quais foram os principais desafios e barreiras, levando em consideração que você é mãe também, né? Eu sou privilegiada desde a minha casa, eu sou filha única, e de pais que sempre disseram, Estela e Juliana, que eu podia ser o que eu quisesse, desde que eu me esforçasse. Estudasse bastante, mas me deram muito apoio. E eu sempre começo a história por aí, porque eu lembro que a gente, antes de ser executiva ou profissional liberal, nós somos mãe, filha, tia, e é tão importante, né, essa força, essa resignação que sai de casa. Eu fiz 2 faculdades, porque eu acreditava que as 2 faculdades eram fundamentais para ter uma posição de liderança que era o meu sonho. E eu confesso para você que o fato de eu ser mulher não me preocupava ao longo da minha jornada. Mas eu também fui privilegiada depois de alguns estágios, em cair na P&G, que é um local, como eu já descrevi, em que equidade e inclusão fazem parte do nosso dia a dia. Então, quando me perguntam exemplos de dificuldades para crescer, eu tive, mas muito menos associados ao fato de eu ser mulher, e sim as dificuldades de se tornar líder numa grande multinacional, maior multinacional de bens de consumo como a nossa. Agora, me dediquei e me dedico bastante e entendo que a vida é feita de escolha. Quer dizer que eu acho que eu tenho que, para ser uma boa executiva, eu não posso ser uma boa mãe? De forma alguma. Eu acho que eu sou uma boa executiva, afinal estou na P&G desde 1996. Acho que eu sou uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, mas dentro do que eu considero ser uma boa mãe, uma boa filha, uma boa esposa e uma boa executiva, não necessariamente a sociedade. Essa jornada de autoconhecimento eu acho super importante para que a gente tenha a força para fazer as escolhas que são necessárias e seguir com a nossa vida feliz. Juliana, como é que é estar 25 anos na mesma empresa, né? Eu posso falar isso porque eu tenho 21 anos aí de valor, eu entrei no número 0, então assim, o melhor jeito, na minha opinião, de manter essa relação saudável com a empresa é ficar buscando algo novo para fazer, projeto, desafio, nem que seja na mesma área, tem que ficar inventando coisa nova, né, para se motivar e tal. Eu queria saber com você, como é que é uma carreira tão longa, né, e como é que você fez para criar esse vínculo aí com a empresa? Eu realmente brinco que o que me prende na P&G, brinco não, é sério, o que me prende na P&G até hoje é justamente essa afinidade entre o propósito da empresa e o meu. Então, eu posso vir trabalhar e conseguir
fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o que me deixa muito feliz. Mas, Stella, eu exerci diferentes papéis na empresa. Então, eu estou desde 1996 na mesma empresa, mas em papéis totalmente diferentes. O grosso da minha carreira é em marketing, mas eu atuei em quase todas as categorias de produtos que a empresa vende aqui no Brasil. Atuei desde definição de promoção até desenho de produto. Eu trabalhei em vendas como diretora de vendas por 3 anos. Eu morei no Panamá, eu morei nos Estados Unidos, então, e com isso tive responsabilidades regionais e globais. Então, você tem toda a razão. Eu acho que tem que se manter se reciclando. E eu tive essa oportunidade, não só crescendo, não só trabalhando em diferentes negócios na mesma área, mas também, o que eu valorizo demais, podendo ter aí movimentos horizontais dentro de outras áreas. O que eu tenho certeza, me enriqueceu enormemente para a posição que eu exerço hoje. Agora, como uma executiva, né, como CEO, né, você falou aí que fez 2 faculdades, Engenharia Industrial e Direito, né? Ainda dá tempo de estudar hoje? Como é que você organiza a sua agenda aí para conseguir, né, tá ainda se preparando, estudando? Como é que isso faz parte da sua rotina hoje? Olha, eu acho que arrumar tempo para crescer e para estudar é simplesmente fundamental. A gente diz que na P&G é o chamado growth mindset. Tudo que eu sei é que eu sei, tem algo que eu não sei. E tanto pode ser em alguma competência mais específica do negócio, então alguns aspectos do digital que eu tenho que aprender melhor, modelos de negócio, como pode ser letramento na parte étnico-racial, como a gente falou agora há pouco. Particularmente, estudar e aprender me energizam. É uma das coisas que realmente me motivam. Se eu não estou aprendendo, seja com meus colegas, seja de uma forma um pouco mais estruturada num curso, eu vou ser uma pessoa infeliz. Então, para mim, eu vou achar tempo, porque o tempo você aloca nas suas prioridades. Juliana, você tem um filho, né? Eu queria saber como é que você, como mãe, trabalha os conceitos de diversidade dentro da sua casa. É muito interessante. Primeiro, vou até contar uma anedota para vocês. Quando eu estava na minha responsabilidade anterior a vir para o Brasil, eu cuidava da categoria de cuidados femininos e incontinência urinária globalmente. E um dia fui para a Arábia Saudita e tinha que levar a abádia, né? Aquela que é um camisão preto e um pano no rosto. E eu estava no banheiro treinando como colocar. Daí o meu filho entra e fala: mamãe, onde você vai com essa roupa? É um baile, a fantasia? Daí eu expliquei para ele: não, filho, a mamãe está indo viajar para tal lugar, tem que usar essa roupa. Mas eu ainda não entendi, mamãe. Por que você tem que usar? Você gostou dessa roupa? E foi muito interessante, porque na cabecinha dele, como assim você vai ter que usar uma roupa que não é uma roupa que você escolheu em cima da sua outra roupa, né? Então, tentamos conversar sobre esses assuntos e, acima de tudo, dar o exemplo, né? Dividindo as tarefas entre eu e o meu marido, as tarefas de cuidar dele, as tarefas de cuidar da casa, discutindo os pontos polêmicos. Ele já tem 11 anos, então, obviamente, respeitando a maturidade e a idade, mas colocando os fatos na mesa e incentivando também que ele respeite, que ele não aceite mesmo as pequenas agressões que já começam a se manifestar, sejam em reuniões de família, sejam na escola, para quem sabe ser uma geração ainda melhor do que a nossa. Legal. Agora, Juliana, o olhar feminino na gestão, né? Você acha que foi importante nesse momento da pandemia e nessa busca pela diversidade? Por que ele tem essa responsabilidade, tem essa importância?
Eu acredito que esses dois tópicos, Estela, eles não têm uma resposta pronta. A da pandemia, com certeza. Nós, líderes, nos defrontamos com problemas que você não tinha referência, se você não tinha nem pessoas para poder falar e falar assim, quando você viveu isso, ninguém tinha vivido. Eu fui buscar a experiência das grandes depressões, nas guerras, para poder entender. Eu fui me refugiar em colegas do setor médico para poder me ajudar a construir protocolos na empresa, tomar decisões que eram sobre vida, quando eu não tenho experiência nessa área. E eu acho que, da mesma forma, diversidade e inclusão é um tópico que demanda você se sentir confortável com certa ambiguidade e vulnerabilidade, porque, do meu ponto de vista, é um assunto constantemente inacabado. E eu acho que as mulheres, elas se sentem melhor nesta posição, se sentem melhor em sendo um líder que, de forma genuína, consegue dizer, isso eu não sei, para esse tópico eu vou pedir ajuda, nisso eu errei. E eu acredito que essas competências são muito importantes para nos ajudarem durante essa pandemia, quando a cada dia você aprende algo novo e precisa pivotar, ajustar pelo menos alguma decisão que foi tomada. E a nossa jornada de diversidade e inclusão, que também precisa constantemente estar sendo aprimorada. Então, quando as jovens me dizem, o que esperar do futuro? Eu digo, trabalho, dedicação, mas o momento não poderia ser melhor e o momento não poderia ser mais necessário para que a gente ocupe o nosso espaço de liderança. Para fechar a nossa conversa, a gente vai para o nosso quadro de dicas. Eu queria saber qual livro, filme ou série, música, alguma coisa que você está ouvindo que te marcou agora nesse período de isolamento social. Olha, tem uma série que eu assisti todas, ela tem vários capítulos. Ela é uma série canadense, já tem 14 temporadas, ela chama-se Os Mistérios do Detetive Murdoch. Ela se passa no século XIX. E a razão pela qual eu gosto dessa série, e ela tem algumas das temporadas estão em TV aberta, outras estão em TV canal fechado. São dois aspectos. Primeiro, porque eu acho muito interessante toda a parte da descoberta científica. Ele é um detetive que usa ciência nas descobertas dele, mas de uma forma muito empírica, porque é século XIX, né? Então imagina, no Canadá. Mas a outra coisa são as discussões sociais. Ele é casado com uma médica que teve que se divorciar. Essa é uma médica legista. Ela contrata uma assistente negra e a religião dele é debatida. Então, eu acho que de uma forma extremamente interessante, a gente vê como pontos que hoje a gente ainda está batalhando são antigos. E como a gente não pode desistir de fazer progresso, porque pessoas antes de nós já começaram essa luta, seja aqui no Brasil, seja na Europa, ou no caso do detetive Murdoch, nos contando um pouquinho da história do Canadá. Juliana, eu queria saber se nessa pandemia você criou algum hobby. Olha, eu vou dizer para você, eu passei a me exercitar mais, Juliana, e mudei alguns dos exercícios. Então, eu passei a me exercitar um pouquinho mais todos os dias. Eu adicionei a yoga, porque, sabe, a ansiedade crescendo aqui dentro. Exercícios de postura também, porque a gente fica muito tempo sentado na mesma posição. E eu vou contar uma coisa para vocês. Comprei uma mesa de ping-pong que está no meio da minha sala. Muito bom. Para poder fazer esporte com a família, porque todos nós jogamos um pouquinho. Então,
os hobbies e os novos hábitos foram tentar manter e acelerar o esporte com novas modalidades, vamos chamar assim. E só para fechar aqui, eu queria saber o que a pandemia te ensinou sobre carreira? Eu acho que ela ensinou, primeiro, como a gente pode aprender e reinventar a posição atual, né? Porque a forma como eu liderei nesses últimos 14, 15 meses e as tarefas que eu tive que executar como líder nesses últimos 14, 15 meses são tão diferentes. A capacidade de networking e como a gente pode fazer mais coisas juntos. E como todos estão, você pode ser a pessoa mais poderosa ou a pessoa mais simples, mas estamos todos tão próximos. Então, apesar da distância, que nos dói muito, ela nos aproximou. E eu acho que isso vai permitir que a gente desenvolva as nossas carreiras, os nossos contatos de forma diferente. Também a forma da gente encontrar novos talentos. Juliana, eu queria te agradecer por compartilhar todos esses aprendizados e também pelo seu tempo. Volte sempre. Imagina, muito obrigada. Foi um papo delicioso. Espero que tenha sido útil para quem vai nos ouvir. Eu, com certeza, me diverti bastante. Peço desculpa pelo barulho ambiente, né? A gente também aprendeu isso, né? Que faz mais barulho na nossa casa do que a gente sabia antes. A reforma do vizinho nos pertence, né? Nos pertence. Assim como as aulas de música. É isso aí. Estela, queria te agradecer também por participar desse episódio e volte sempre também, viu? Obrigada, Juliana. Sempre um prazer estar aqui participando. Eu queria aproveitar também para mandar um beijo aí para a Bárbara Bigarelli, que nos ajudou na criação desse episódio. E hoje a gente teve, né, o privilégio de estar com 2 Julianas, né? Então eu queria agradecer muito a você e principalmente aí a Juliana Azevedo. Muito obrigada pela sua generosidade aí em compartilhar suas ideias, suas histórias com a gente, viu? Foi muito legal. E até o próximo, né, gente? Até, Estela. Calma que ainda não acabou. Hoje a gente tem aquela estreia do nosso novo quadro do CBN Professional, o Divã Executivo. Você lembra que eu falei isso no episódio anterior, né? Então, mas quem vai ajudar a responder essas dúvidas sobre carreira e gestão de pessoas não sou eu, e sim a Sofia Esteves, que é psicóloga e fundadora e presidente do conselho do grupo Companhia de Talentos. Oi, Estela, tudo bem? Prazer em receber você aqui. Tudo bem, Juliana. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente tem 2 perguntas que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje, que fala sobre liderança feminina e diversidade. A primeira, Sofia, foi enviada pela Carol Sintra, diretora-presidente da ThoughtWorks. Ela mandou uma pergunta por áudio. Vamos ouvir agora. Oi, Sofia. E a pergunta é minha e da Marta Saft, que dirige a ThoughtWorks no Brasil como diretora-presidente junto comigo. Nós somos grandes apaixonadas pela cultura da ThoughtWorks, que busca de uma forma muito intensa excelência técnica, contribuição marcante no negócio das nossas clientes, ampliação de mudança social positiva e diversidade, equidade e inclusão. Quando alguém já trabalha por aqui, pode comprovar que essa cultura é muito genuína. Mas ainda de fora, parece que todo o mercado está falando essa mesma língua, mesmo que a realidade na prática seja muito diferente entre as empresas. Então, como é que a gente faz para facilitar as pessoas candidatas que possam enxergar essa cultura genuína que nós temos? E aí, Sofia, o que você tem a dizer sobre isso? Como ser atrativo para o público diverso? Eu acho que a pergunta da Carol e da Marta vem muito ao encontro do que tem acontecido, né? Esse público diverso, que antes não acreditava que grandes organizações também eram um ambiente de trabalho para eles, começaram só agora a olhar os anúncios de recrutamento, fazer todos os esforços que as empresas têm feito para que eles façam parte da organização. E para isso tem sido fundamental
o empoderamento deles, a capacidade, né? Hoje nós temos profissionais de todas as áreas, de todos os públicos diversos, que têm sim, hoje olhado para o mundo corporativo e dizendo, sim, esse mundo é para mim também. E por que isso tem acontecido, Juliana? Porque as empresas estão fazendo campanhas de atratividade de profissionais muito mais abertas, incluindo aí todas as diversidades nas suas campanhas, nas suas imagens, inclusive, não é só na imagem, mas na linguagem que é utilizada, onde mostra que realmente esse ambiente é inclusivo. Então, não é fácil, e principalmente não pode ficar só no anúncio, né? Tem que se mostrar que no dia a dia se tem espaço para isso, que a organização está preparada para receber esse público diverso. Está totalmente preparada? Não, mas uma coisa que tem sido muito interessante é ver este público diverso sendo os grandes embaixadores dessa transformação, e eles passam a ser um exemplo para que antes não se tinha nem exemplos para que os outros profissionais pudessem seguir e ver que este mundo é para eles. Então, trazer público diverso para todas as camadas da organização, principalmente para a liderança, tem sido o maior diferencial para as empresas, de fato, poderem atrair e trazer esses profissionais e terem o desenvolvimento desses profissionais dentro das empresas. Outra questão que foi enviada para a gente foi da Priscila Siqueira, presidente da Gympass. Ela pergunta, até uma coisa mais filosófica, né? Mas tem tudo a ver com o nosso cotidiano aqui. Ela diz, como é que eu fiz para chegar onde estou se eu programei esse caminho? Às vezes, confesso que parece que fiz algo excepcional ou mágico e chego a me perguntar se fazem essa mesma pergunta aos homens. O que você tem a dizer sobre isso, Sofia? Olha, primeiro um beijo para você, Priscila, é uma jovem profissional que fez uma carreira linda e meteórica. Eu acho que isto chama muito a atenção, como ela, tão jovem, chegou numa posição aí de alta liderança, e eu acho que o grande segredo da Priscila é a capacidade que ela tem de inovar sempre, de falar, de se posicionar, de lutar pelos seus objetivos e pelos objetivos da empresa. Sim, ela tem razão. Eu acho que essa pergunta é feita muito mais para as mulheres do que para os homens, mas também é feita para os profissionais muito jovens que ascendem a um cargo de liderança mais rápido. Eu acho que o principal é como as pessoas, independente do seu sexo, batalham, crescem, se capacitam o tempo inteiro, estão o tempo inteiro buscando essa diferenciação, buscando fazer parte, de fato, dos rumos da empresa, não se isentando de dar suas opiniões, suas sugestões, de trazer novas questões, novas reflexões para dentro das empresas. Eu acho que este é o fator de maior sucesso da carreira da Priscila e de tantos outros bons exemplos que a gente tem hoje nas posições de presidente, de CEO e alta liderança no geral. Perfeito, obrigada pela participação, Sofia, e até o próximo episódio. Mais uma vez, uma delícia estar aqui com vocês, aguardando aí as perguntas da audiência. Um beijo para todos e todas. Beijo, Sofia! Lembro que você também pode participar desse quadro, enviando perguntas, seja por áudio ou por escrito, e a Sofia vai responder para você. Então manda um e-mail para a gente no cbnprofessional@cbn.com.br. E agora sim, eu vou ficando por aqui nesse episódio do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. E aí, eu quero saber de você. Gostou desse episódio? Mande suas sugestões e críticas construtivas para aquele e-mail que você já conhece, cbnprofessional@cbn.com.br, ou acompanhe a gente lá nos nossos grupos do Facebook e no LinkedIn. E quem mandou uma mensagem por lá foi o nosso ouvinte Paulo Marques. Ele ouviu o primeiro episódio sobre saúde mental dessa temporada com o Laércio Albuquerque, CEO da Cisco para a América Latina. E o Paulo disse que foi surpreendido pela importância e também abertura e sinceridade do entrevistado. Ele também falou que saúde no geral deve ser levada a sério
e poucas vezes ele viu alguém expondo a questão da saúde mental e burnout de forma tão simples e realista. Obrigada por essa mensagem e por sempre acompanhar a gente por aqui, Paulo. Um grande abraço. E se você quiser saber mais sobre diversidade e inclusão, que a gente abordou hoje aqui nesse episódio, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Débora Gonçalves e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro desse episódio foi escrito pela Bárbara Bigarelli, Estela Campos e também por mim. E eu te encontro na semana que vem, viu? Beijos e até o próximo episódio. Você ouviu o CBN Professional, um oferecimento de DASA Empresas, saúde corporativa completa e não complexa. E Alura. Com a Alura, sua equipe aprende tecnologia, programação, ciência de dados, gestão ágil, cloud e programação. Prepare-se para a transformação digital. Alura, a maior plataforma de educação em tecnologia do Brasil. alura.com.br/CBN.